Bem-vindo, gente, a esse projeto super bacana que deu início, né, esse ano, 2025. Meu nome é Nathalie, eu sou fundadora da MS Digitais, que é uma agência de marketing que faz posicionamento e soluções digitais para negócios de pessoas reais no mundo digital para trazer a sua identidade, a sua autenticidade e criar conteúdos que tragam significados reais e propósito. Nada mais justo do que começar esse projeto com uma pessoa que é muito especial na nossa trajetória da MS Digitais, que é ela, né, uma pessoa que começou comigo praticamente quando a empresa deu início, há mais de 4 anos. Ela é psicóloga, palestrante, pedagoga, secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social aqui na cidade de Cotia. Nada mais é do que ela, doutora Solange Aroeira. Seja bem-vinda ao nosso podcast, esse projeto que está dando início aqui na MS. E estou muito feliz de ter você aqui comigo. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, Nathalie, por esse convite e estar aqui estreando com você nesse projeto. Pode, mães? É isso? Pode, mães. Pode, mães. Então, como mãe, a gente pode. A gente pode, inclusive, acertar e errar. Porque não tem um peso da mãe sempre acertar. Então, a partir de agora, quem for convidado já vem com esse intuito. A gente também pode errar, porque mãe também erra. Porque mãe é gente, mãe é humana, mãe é mulher, mãe é vida. E a vida nem sempre acerta com a gente, mas ela tenta o tempo todo te dar o melhor caminho. Então, que assim seja. Nossa, não falta mais nada, né, gente? Você também está começando com chave de ouro esse podcast. Bom, gente, também quero agradecer, né? Já vou dar uma pausa aqui, fazer uma parte mais comercial, né? Quero agradecer ao Estúdios Taco, né, que forneceu aqui pra gente esse espaço maravilhoso, que faz parte da MS também, uma parceria que está se iniciando, está começando, mas são profissionais maravilhosos, né, com equipamentos profissionais, com edições de vídeos profissionais, captação profissional. Então, cada vez mais a MS está crescendo, está evoluindo e a nossa ideia é exatamente isso, é trazer pessoas que vivenciam um mundo real e traz isso de forma de conteúdo, de informação, comunicação, né? Isso é tão importante quanto ser um profissional, né? E quem está no mundo digital está em todo lugar, né? Sua voz chega em todos os lugares. E eu acho que isso também se inicia a esse projeto, né? Primeiro, antes de falar de tudo que você faz, de tudo que você demanda, eu gostaria muito de ouvir a sua história de quando começou na MS, né? E trazendo um pouquinho da sua história desse projeto, do livro, como viramos... Deixa eu pegar aqui. Trazendo um pouquinho da história desse primeiro projeto seu, né? A Solange é autora do livro Como Viramos Estrelinhas, um dos primeiros projetos sociais, né, que ela fez, e me trouxe também nesse projeto como mãe atípica. Então, nada mais justo do que começar esse projeto falando sobre o autismo, sobre a neurodiversidade, que é uma das pautas que ela trabalha também diariamente, né, nos projetos dela. E esse livro trouxe uma vivência assim, pra gente, né, Sol? Eu acho que esse livro foi o início de uma mudança, de uma virada de chave na minha vida, principalmente. E o que trouxe também a Solange para o digital, de uma certa forma, né? Foi a partir dele, a partir do nosso projeto, né, de inclusão social, que você fez com meu filho e fez com várias crianças aqui da cidade também. E eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história e mostrasse um pouquinho desse livro pra gente. Né? E, gente, esse livro eu também vou deixar disponível aqui na descrição do nosso canal, tá? Então, quem quiser comprar, é um livro bem intuitivo, ó, bem legal, bem bacana, para criança também, né? E conta uma história muito bacana. Olha, é muito importante para mim falar desse livro, que é Como Viramos Estrelinhas, Finitude, porque é uma experiência real, é uma vivência, né? Aqui eu relato o dia do enterro da minha mãe, né? Daí quando eu falo assim, as pessoas se chocam, né? Que é exatamente isso, é como as crianças, no caso, os bisnetos dela, da dona Sebastiana, se comportaram diante do velório e o sepultamento dela.
Por quê? Porque nós adultos, nós temos muito mais dificuldades do encontro, até porque a gente tem mais repertório, a gente tem medo, a gente tem vivências que muitas vezes não foram elaboradas na própria infância, na própria adolescência e na própria adultez, né? E as crianças, elas têm um olhar muito simples, pleno e intenso diante da morte. Eu não posso dizer superficial que eu estaria negando a vivência dessa criança. Mas assim, aqui eu conto a experiência. Foi um livro que nasceu de uma noite de insônia, logo após o falecimento dela. E aqui eu conto como o Pietro, que é um dos bisnetos, e como meu neto Enzo e Bernardo nos consolaram diante do falecimento. Pietro é o autor aqui da história principal, não vou dar spoiler, quem quiser, e fala exatamente, é um livro que você pode trabalhar todas as questões religiosas, seja ela qual for que você tenha. Seja você espírita, seja você evangélico, seja você católico, seja você, como eu coloco, à toa, ateu, né? Dá para trabalhar com várias questões. Então, o luto aqui, ele pode ser elaborado de uma maneira lúdica. É um livro que você pode ler para os seus filhos, né? Para os seus sobrinhos. E aqui tem essa foto maravilhosa que é eu com a minha mãe no colo, a minha mãe comigo no colo e depois eu praticamente com ela no colo. E esse livro é de 2022 e nasceu como, né? Como? Eu tinha o projeto, né? Seu Olhar Melhor o Meu. Esse projeto nasceu quando eu estava ainda na faculdade, junto com a Livieira, e não deu continuidade. E depois aqui, né, em 2020, 2021, eu coloquei em prática reconfigurei esse projeto, resgatei o nome. E eu sempre pensei que o autismo, ele traz uma questão da gente mudar o olhar, mudar o foco, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente e até a própria, como os outros nos veem. Então, o projeto nasceu, a partir daí eu comecei a oferecer, né, de forma voluntária, o atendimento a algumas famílias, junto com alguns companheiros, companheiras de estrada, e a gente fazia todo esse psicodiagnóstico até as famílias encontrarem o seu caminho. E assim nasceu, foi assim que a gente se conheceu, só que eu precisava de algo concreto. E logo em seguida veio o falecimento da minha mãe e ele se tornou aí o carro-chefe desse projeto, onde é vendido e todo o valor é revertido para o projeto. E logo em seguida eu entrei para a Secretaria, né, da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, onde o prefeito Wellington Formiga aceitou essa ideia, né, esse novo olhar diante das atipicidades, e nós somos a primeira secretaria do Brasil com essa nomenclatura, né? Então, é através da ida, do falecimento que se renasce. Então, eu não vou falar mais, que agora eu já fiquei emocionada. É sobre isso. Olha, né? E é bacana a gente retomar, né, Sol, velhas histórias, até pra gente entender do porquê, né? Do porquê que a gente tá aqui, do porquê que isso se tornou um propósito pra você, né? Eu venho também de uma vivência em que falar do luto, principalmente para as crianças, é uma coisa difícil, né? E muitas pessoas apagam isso da memória das crianças, né? Então, por exemplo, se alguém muito próximo falece, é difícil até das crianças participarem de um velório, né? Então, você trouxe isso de uma forma acolhedora e é bacana entender o olhar de uma criança em cima disso, né? E que não é bacana a gente apagar isso da memória deles, porque faz parte, né? Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E esse livro, eu conto essa história, eles escolhem, né? Na hora de dormir, as crianças em casa. E eles direto escolhem essa história, eles adoram a ilustração do livrinho, né? E é bacana que eu consigo também enraizar neles que isso é um processo que a gente vai passar, sabe?
e de uma forma acolhedora, de uma forma que o olhar deles também importa sobre isso, sabe? Então, fica aqui, gente, a dica, o link para compra desse livro e tudo, né, todo o valor arrecadado desse livro é convertido para o projeto Seu Olhar Melhora o Meu, que foi o projeto que deu início a essa trajetória neurotípica da Sol, né, de falar sobre esse assunto. E hoje a gente chegou até esse livro aqui maravilhoso, que a Solange participa como coautora, né? Isso. Coautora, com mais 50 profissionais, cada um da sua área, né? Falando sobre o livro, falando sobre o tema. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para comprar ele. É maravilhoso, gente. É completo, né? Completo. E aproveitando, né, que a gente vai falar agora bastante sobre esse livro, que é um novo lançamento, né? Lançamento, foi feito lançamento. dia 6, né? Dia 6/6, quer dizer, não tem um mês ainda o lançamento desse livro. E eu estou muito feliz com a repercussão, que já saiu na revista Veja como um dos livros mais vendidos aí. Nossa, nos últimos, e o autógrafo, né, o dia do lançamento foi perfeito, né? Foi perfeito mesmo. Eu estava presente, acompanhei a Solange de todos os detalhes. E conta pra gente só um pouquinho sobre como surgiu essa obra, né? Como surgiu, o porquê desse nome, Uma Jornada de Conscientização, como que foi, assim, a elaboração desse projeto, porque 50 profissionais participando, né? E cada um trazendo a sua vivência, a sua história, um pouquinho daquilo que estuda, que acredita, que sabe, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa história aí de construção desse livro. Em primeiro lugar, né, a Literary Books é internacional, né? Temos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Então, é uma editora conceituada. A coordenadora técnica desse projeto foi a Marjorie Jasper, que é uma da técnica Jasper. Então, assim, é muito importante, em primeiro lugar, quando vai se fazer um livro com tantos profissionais, é a seleção. Você passa por uma seleção. Então, a gente faz um texto, esse texto é aprovado ou não, né? E a gente passa por aí. Quando eu pensei muita gente me indicou para participar desse projeto, eu fiquei um pouco relutante, depois eu falei, por que não? É uma jornada de conscientização. O que eu faço hoje na Secretaria, né, da Neurodiversidade, da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social? É exatamente isso, é trazer a conscientização, sensibilização e conscientização sobre o tema. Então, eu aceitei, eles me aceitaram, porque é isso, a relação com a vida é isso, você tem que aceitar e o outro também te aceitar. Então, agradeço, né, a toda a equipe aqui, principalmente a Marjorie, que fez, né, essa seleção. E a gente está aqui no capítulo 48, e esse capítulo eu conto exatamente como eu cheguei, né, na questão de trabalhar com o autismo. E esse capítulo é bem interessante porque eu chamo de caminhos cruzados, né, onde a família, a profissão e os desafios do autismo. Porque quando eu recebi o meu neto, né, hoje ele está com 8 anos, eu vi o quanto nós, como profissionais, ainda tínhamos muito a aprender. Nós, enquanto pedagogos, o quanto a gente tinha ainda muito a adquirir conhecimento. E como família, né? Como família, porque esse é o principal. Agora, dia 12, Nathalie, nós vamos estar na Clínica Integrare, e a Camila Lessa e o Carlos Henrique vão estar lá comigo, que faz parte também desse projeto. E a Camila, ela fala do papel da família. Então, eu estou falando aqui dos 3, ela está focando bastante no papel da família, e o Carlos Henrique, ele está falando sobre, na realidade, a saúde suplementar, o quanto ela também falha com as famílias. Você sabe disso? Sim. Eu sei disso. O quanto a nossa família brigou, né, com os convênios para ter
né, como cuidar, como tratar, como gerir toda a questão do autismo, que não é fácil. Então, acredito que aqui a gente tem um pouquinho de cada profissional, e são profissionais do Brasil inteiro, né? Que esse foi o mais legal, né? Que a gente tem vários profissionais e do Brasil inteiro e que traz esse olhar diferenciado, o olhar da experiência, o olhar da compreensão dentro disso, porque o autismo ele tem que ser visto de maneira multidisciplinar. Não tem como ver só por um viés. É verdade. Não aceitem ninguém que, eu entendo de tudo e está tudo resolvido. Não. Nós somos seres diversos, plurais, complexos. E dentro disso, o autismo ele se torna muito mais diverso, muito mais plural e muito mais complexo. Nossa, faz total sentido, né? Só porque hoje em dia parece que o autismo virou um certo rótulo, né? As pessoas rotulam assim, igual, eu tenho um filho autista, né, de nível 1 de suporte, mas por ele ser nível 1 de suporte, às vezes as pessoas não acreditam que ele é. E só a gente que vivencia, né, tipo, as estereotipias dele, né, o jeitinho dele, as coisinhas dele, a gente sabe o quanto essa luta é constante e tudo que a gente passou, né, a jornada que a gente passou para hoje não aparecer, né. E esse livro, você acha que ele alcança também as famílias, ou é mais para a área profissional, mais para quem quer se especializar? Ou você acha que uma família que precisa entender dessa jornada do autismo compensa ter esse material? Sim, sim. Tanto a família, quanto profissionais, quanto seja ele clínico, pedagogos, seja uma pessoa comum que nunca ouviu falar, que não sabe diferenciar, é importante porque desmistifica, né? Também muitas crenças, né? E muitas distorções dentro disso. Porque não é que a gente não queira que os nossos rapazes, nossas moças, nossos filhos, nossos netos autistas se mascarem. Isso é natural já acabar acontecendo. Também nós, no geral, temos as máscaras sociais. Só que o que não pode é usar essa máscara e sofrer. Né? E sofrer de uma forma que não seja reconhecido como quem eles são na realidade. Então, eu acho que isso é importante, a gente saber, porque cada um, né, como eu uso no Psicoteia, né, que cada um tem a sua digital. Isso é importante a gente colocar. Né? E, gente, eu estou muito feliz porque meu neto, ele vive de luz. Né? Quando você fala vive de luz, é isso mesmo, muitas coisas. E ontem a gente estava no restaurante e ele pediu suco de laranja. Então... é assim. É aquelas pequenas evoluções, né, Sol? E sem comemoração, não se comemora. A gente faz de conta que nada está acontecendo. Porque se comemorar entra o desafio, entra o opositor, então a gente não comemora. A gente só fala, muito bem, vamos tomar e pronto, tá bom. Né? Então, o que vocês conseguem? Daí a família tem que ter essa consciência. Porque como que a gente lida com algumas situações que para muitos pode ser muito comum, mas para outros é uma glória, uma vitória, e nem pode torcer, nem pode ainda... Mas nesse caso você acha que ele se travaria? Trava. Porque o meu filho é o oposto, se ele faz uma coisa diferente, ele quer que a gente vibra mesmo, ele é o centro das atenções, a gente precisa focar nele, entendeu? Não, se vibrar, ele corta na hora ali a experiência. Por isso que nenhum autista é igual. Se você vê um autista de um jeito e você achar que aquilo é o autismo, né? Você vai estar capacitando, né? Fazendo sendo capacitista, né? Sobre esse caso. Porque cada um tem uma maneira, um jeito de reagir, né? Uma forma de se comportar. E nenhum é mais ou é menos. Todos que são singulares. Exatamente. E essa eu acho que é a grande... Nossa, o grande tabu do autismo, né? É a gente quebrar essa barreira de que as pessoas, né? Porque o filho de um é de um jeito, fala, nossa, nem é tanto igual o filho do outro, né? O filho do ciclano. Gente, cada pessoa é realmente singular e eu acho que esse conteúdo aqui, esse livro, ele mostra toda essa realidade, né, Sol?
De uma jornada mesmo, né? De uma jornada e do olhar de cada profissional, das mães que escreveram, de cada participante. Eu acredito que é bem isso. Legal. Tá? Bom, a gente vive, né, numa sociedade que acaba olhando o autismo por uma ótica médica, né? Às vezes a pessoa quer um diagnóstico e não vê a pessoa como ela é, né? Como ela é, assim, o jeito dela, né? E acaba que tudo gira em torno da busca de solução. Isso. Como a gente consegue romper, só, o quadro clínico do autismo, né? Porque hoje em dia temos laudo, né? A criança que tem laudo, né? A pessoa que tem laudo do TEA, acaba que tem um rótulo sobre ele, né? E eu vejo assim, igual, pelo menos comigo na minha vivência, né? Eu não gosto nem de usar a identificação do meu filho, porque eu não gosto que ele seja rotulado como autista, entendeu? Eu prefiro que ele seja integrado no ambiente, né? Que a pessoa aceite ele, vai entendendo o jeitinho dele, vai adaptando, eu vou, né, dando alguns sinais, algumas coisas eu vou acomodando, mas eu acredito que hoje o autismo se tornou, para muitas pessoas, um laudo, né? Então, você é autista, quero ver seu laudo para você ser incluso, para você ter acessibilidade, para você conseguir isso que é seu de direito. Como a gente consegue alternativas para falar sobre o autismo, para integrar essa pessoa na sociedade, no ambiente, numa fila, né? Em algumas situações assim que a gente acaba tendo que colocar a situação médica dele na frente antes da pessoa, sabe? E você, eu não sei se isso tem a ver também. É muito difícil. Primeiro assim, porque nós seres humanos, por si só, nós classificamos, nós aprendemos a classificar as coisas. Então, quando a família busca um laudo e tem que buscar, seja qualquer fase da vida, ela tem que saber se esse laudo vai trazer benefícios para aquela pessoa. Então, eu tenho uma questão muito importante, por exemplo, de alguns adolescentes que eu atendi que não gostam de ser identificados. Né? Hoje, a gente, dentro da secretaria, a gente trabalha com o CIPTEA, que é a carteirinha de identificação, né, do transtorno do espectro autista e também outros transtornos, e do girassol, do cordão do girassol também. E tem mães que chegam lá já dizendo, não, ele é autista, e a criança, o adolescente, ele quer se esconder debaixo da mesa. Então, também é importante a gente respeitar, né, o desejo, porque eles vão precisar, e é importante o diagnóstico. Mas você também não pode rotulá-los que ele o autista, antes de ser autista, ele é uma pessoa. E isso é muito importante a gente colocar. E uma pessoa singular, uma pessoa dinâmica, ou muitas vezes uma pessoa com muitas restrições. Mas olhar para essa pessoa antes de olhar para o diagnóstico, o rótulo. Ninguém gosta. Né? Eu acho a mesma coisa de nos rotular. Eu sou uma mulher parda, cabelos tingidos, né? Uso óculos, eu estou na faixa, vou fazer 57 anos esse mês, tá? Então quer dizer que eu não posso uma série de coisas. Vou te dar um exemplo simples. Eu sou uma pessoa que estou extremamente ocupada. Mas eu tenho horário de trabalho, mesmo que extrapole, eu faço muita coisa, hoje em dia a gente faz muita coisa online. Então, às vezes, eu tenho algumas amigas, vai para as amigas, né? Eu não te chamei porque você está sempre ocupada. Mas me perguntou se eu estou ocupada? Me perguntou se eu não posso abrir na agenda um tempo para ir te ver, para ir festejar, ou para ir chorar junto com vocês? Não, elas já rotularam que eu, neste momento, estou ocupada. E é exatamente então, assim, se a gente pensar do autismo ou em outros transtornos, é assim. Não, ele é assim e não dá. Acabou. Vai lá, não mexe com ele que ele não quer falar.
que ele não fala, não é filho. Ai. Então você já está limitando. Eu não suporto essas situações. Porque exatamente, parece que não deixa a pessoa. Não deixa a pessoa, porque, por exemplo, o meu vive de luz, não se alimenta, não mastiga, tem uma série de coisas. Mas aquele dia ele quis tomar o suco de laranja. Qualquer pessoa fala, ué, mas ele vai tomar o suco de laranja agora? Não! Pede o suco, deixa ele tomar ou não. É. E outra, né, Sol? Oferecer pra pessoa e a pessoa falar, quero ou não quero. Não quero. Porque, geralmente, nessas situações, a pessoa que ofereceria, né, o pai já falou, a mãe, não toma suco. Isso, não toma suco, você já está restringindo. Exato. Então, se a gente até está dando um exemplo bem, como é que fala? Até difuso dentro disso, mas é assim, quando você tem o laudo, muitas vezes você fica restrito àquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado, que o laudo é um direcionamento. O diagnóstico é um direcionamento e não uma fatalidade. Fica a dica. Nossa. Meu Deus, exatamente sobre isso. Porque parece exatamente, rotulou, a criança é autista, não pode aquilo, não pode abraçar, não pode beijar, não pode... Né? Igual, já tem pessoas que me perguntam, nossa, eu posso abraçar ele? Posso dar um beijinho nele? Ele acha tão fofinho. Eu falei, pergunta pra ele. Se ele quiser te abraçar, ele vai. Senão ele vai falar, não quero. E tá tudo bem, né? Ele tem essa autonomia da vida dele pra escolher, né? Pra ter essa escolha. E nesse gancho, só acho que até seria bacana a gente também quebrar outros tabus do autismo, né? Que eu escuto bastante, eu acredito que quem tem uma pessoa autista na família também escuta bastante, né? Eu já escutei muito assim, é porque fica muito na televisão, isso não é autista, é porque ele fica muito na televisão. Isso não é autista, se você colocar ele para brincar na rua, ele vai se tornar outra pessoa. Eu queria que você comentasse um pouquinho, pode ser que isso também já tenha no livro de uma forma bem executada aqui, né, bem explicando direitinho. Mas eu queria que você comentasse na sua vivência mesmo, né, na sua experiência de toda essa jornada do autismo, o que de fato é o autismo, né, o que de fato faz uma pessoa nascer autista, porque ela não se torna autista porque ela ficou na TV, ela nasce, né, ela é essa pessoa. Então, você passa. Isso é importante. Primeiro passo, autismo não é uma doença, é um transtorno neurológico. Isso é fato. Certo. Tá? E esse transtorno ele está dentro do espectro de vários níveis de suporte. Então, por isso também é uma coisa bem complexa. Temos também dentro disso as comorbidades. Então, isso vai trazer mais funcionalidade ou menos funcionalidade de acordo com a comorbidade. Alguns têm que ser medicados, outros não. Alguns vão precisar um estímulo maior, outros não. Aí tirando essa parte do autismo, crianças que ficam muito tempo na tela serão prejudicadas sim. Isso independente, porque nós sabemos que o cérebro hoje amadurece muito mais tarde do que se imaginava. Então, por volta de 27 a 28 anos. Então, é um cérebro que está em desenvolvimento. Se eu, autista, né, já tenho a tendência ser restrita e repetitiva, e tenho seja a TV, seja os tablets, o celular, um lugar de dopaminérgico, eu vou querer o tempo todo estar ali. Por isso que é o vício, as telas. Então, é importante evitar, sim, controlar o tempo de tela de qualquer criança. E se for uma questão do autismo, mais ainda, porque ele precisa aprender a interagir, socializar, porque isso é deficitário nesse cérebro. Exato. Então, assim, se a gente colocar, mas não é que ele... seja por causa disso. Seja, exatamente, ele pode ter um reforçador, que é a tela, né? E infelizmente hoje o vício é tão grande. Hoje foi um dia que eu só li tragédia, hoje dia 30 de junho eu só li tragédia, e uma delas é que a criança matou a avó porque não deixou pegar no celular.
Então, olha o nível de viciante que já estava essa pessoa, essa criança, esse adolescente. Então, é muito importante a gente saber que qualquer tecnologia, ela vem para dar o aporte para a gente, mas ela não pode dominar. E se você tem uma criança, você tem que realmente regular. Você é o adulto. Eu costumo dizer, né, quando eu atendo as famílias, eu falo, quem é o adulto? Ah, sou eu? Então, se comporte como adulto. Então, você que manda. Exato. Então, isso é o mais importante, porque eu preciso dessa criança com direcionamento. Ah, ele só come doce. Então, mas quem compra o doce? Então, vamos comprar, você vai comprar um doce? Compre um doce. Vamos diminuir a quantidade? Acabou, né? Uhum. Não, você tem que sustentar até as crises dele, porque você é o adulto da história. Então, a minha crítica social é que falta adultos. E falta, até porque os próprios adultos estão imediatistas. Eles querem que seja resolvido na hora. Né? Na hora. Então, isso é muito complicado. E o que você falou faz total sentido, né? Só porque é óbvio que quem tem, né, por exemplo, uma criança que está dentro do espectro tem umas observações, uma coisa mais profunda a se viver, né, a tirar, a modular dentro da educação da criança autista. Mas tanto uma criança autista como uma criança não autista tem as mesmas funcionalidades, né? Precisa ter o mesmo direcionamento, precisa do mesmo adulto, né? Então, eu tenho uma filha típica e um filho atípico. Então, eu acho bem engraçado, porque o meu filho que tem o autismo, ele acaba sendo mais obediente em seguir a regra do não pode, agora não é a hora, acabou, do que a minha filha que tem aquela opinião bem formada, né? Uma pequena mini adulta de 5 anos, principalmente quando é menina, né? Acaba tendo uma opinião realmente mais formada. E eu tenho que negociar muito mais com ela aquela situação do que com o meu filho, né? Que é aquela regra do sim, sim, não, não. Mas também tem aquele negócio do ser muito intenso, né? O não acaba sendo um não muito grande, o sim acaba sendo só sim, 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 e tem essas demandas, né? Mas o que é importante a gente falar é que o autismo não é por causa de alguma coisa. Ele né? O ser humano nasceu com isso e óbvio que você vai ter que trabalhar muito mais pontual, né? Não é só uma coisa mais... Vai ter muito mais estímulo, vai ter que ter muito mais estímulo. Exato. Eu acho muito interessante também colocar, Nathalie, nessa conversa, por exemplo, você tem um típico e um atípico. A mesma coisa em casa, né? Um é atípico e o outro é típico. E muitas vezes a gente acaba colocando a atipicidade acima de todos. Exato. Nossa, essa é a parte mais difícil. E isso também é complexo, né? Eu lembro que uma das discussões, porque eles discutem direto, né, normal, é coisa de irmãos, como diz eles. Eles já aprenderam essa frase, é coisa de irmãos. Uhum. E o Bernardo, que é típico, ele falou assim, tudo é para ele primeiro, tudo é pro Enzo primeiro, tudo é pro... Aquilo doeu tanto. Nossa. Que eu falei, precisamos nos corrigir. E é tão... e acaba sendo tão difícil. Exatamente, porque como tem uma demanda muito maior para nós, né, adulto, que somos um adulto, dois seres totalmente diferentes. Nossa, é uma cobrança realmente muito interna, né? E a gente acaba apagando aquele que não é, né? Isso. Porque tá sempre na frente as necessidades, o que importa, aquilo que tem que fazer pro outro, senão o outro vai chorar e tal. E aquele que não é tem que se adaptar, né? A nova demanda, tudo isso, novo. É como se o cérebro típico, ele tivesse também pronto para toda essa flexibilização, e não tá. Porque ele está em formação. Por isso que é importante a gente olhar, né, isso de perto. É quase uma sessão de terapia esse podcast, né, minha gente? Pois é. Mas voltando pro livro, né? Porque senão vamos entrar também pra parte da pessoa típica, né? Voltando pro livro, Sol.
O que você sentiu, assim, o que mais te emocionou na hora de, né, de escrever o seu capítulo, né, desse livro? O que trouxe para você? Por que, assim, que veio essa mensagem para esse livro e você considerou tão importante ao ponto de estar aqui? Bom, primeiro, quem ler o livro, eu vou contar um pouquinho exatamente a questão de como eu percebi a atipicidade e não a tipicidade também, porque isso é importante colocar. Eu descrevi também a minha história de dar aula, né, dos transtornos, porque a vida foi muito gentil comigo. Isso eu reconheço. Ela sempre me deu ferramentas antes de eu precisar executar. Né? A minha vida inteira, eu, né, sou muito feliz nisso. Ela me apresenta um problema, me apresenta uma ferramenta e eu tenho que ficar muito atenta em saber aonde que eu vou usar aquilo. E o bom é que você consegue pegar rápido, assim, né? Eu estava em sala de aula, né, numa universidade em São Paulo, e um dos professores declinou da disciplina de transtornos de aprendizagem. E aí, de última hora, falaram, Solange, por favor, assuma essa disciplina. Eu falei, mas tá, tudo bem. E lógico que tinha já conhecimento, mas daí você tem que estudar muito mais, elaborar aula, revisar textos, né? E uma das coisas que me aparecia sempre em sala de aula é a questão do autismo. Isso porque eu estava dando aula no curso de pedagogia. Eu falava, nossa, isso eu estou falando há alguns anos atrás. Meu neto nem existia desse processo. Minha filha ainda ia casar, né? E eu falava, nossa, né, e tal. E foi. Minha filha casou, engravidou. E quando eu olhei para aquela criança, que daí eu conto aqui a questão do Apgar, que são os primeiros 5 minutos de vida fora da barriga, eu falei, tem algo diferente. Ali eu já sabia que tinha algo diferente. E foi muito essa jornada daí, né, essa jornada de conscientização como que eu falo agora. Exato. Que já tem algo. Como introduzir isso para a família. Principalmente para sua filha, mãe de primeira viagem. O primeiro, fofo, lindo. Aquela idealização do filho perfeito, né? Isso, bebê. E aí onde que eu falo do luto, né? Que é importante ter o luto. E vejo quanto no consultório as mães chegam com essa dificuldade de fazer o luto do filho idealizado. Porque esse filho não existe, só existiu na fantasia, na idealização desta mãe e desse pai. E o que a gente vê, e não precisa só se tratar do autismo, mas de outras demandas, que muitas vezes esse ser que chega, ele nem foi desejado de fato. Isso é importante a gente colocar. Ele aconteceu e, né, furou a camisinha, ou esqueceu de tomar o remédio, ou simplesmente foi uma displicência, mas não estava preparado para ser pai e mãe agora. E aí, como fazer? Daí nasce, daí vamos idealizar o melhor dos mundos, vai ser inteligente, vai ser maravilhoso, vai dar tudo de bom, e aí não dá tudo de bom. E como faz? Devolve? Né? Devolve a fábrica? Não dá. No seu caso, dá pra volta. Mas muitos, o que faz uma boa parte dos pais? Que é já comum na população brasileira. Os pais vão embora. Ficam com as mães. Que muitos ficam com os avós. Porque o amor de avó é diferente, o amor de vó é diferente. É mais acolhedor, acaba sendo. É mais permissivo aos erros, né? Trazendo lá a abertura. Que nós mães podemos errar também. Então os avós já estão num outro patamar. Exato. Eles já descobriram isso. E aí, esse que é o X da questão. Muitos vão embora, as mães ficam com filhos, já é comum na população brasileira ter mães solo, né? Não é porque ela simplesmente não escolheu o homem certo, é porque os homens também não assumiram essa criança.
Porque você não precisa estar casado para assumir essa criança, você precisa estar com essa criança. Exato. Então a gente tem aí uma série de tabus, né? Assim. Que a gente precisa pensar, porque o ideal é papai, mamãe e filhinho, mas a gente não vive nesse ideal. E aí a gente também precisa fazer esse luto da família idealizada, do filho idealizado, do contexto sociais idealizado, onde essa criança, a partir que tiver um laudo, vai ter tudo em mãos. E não vai ter, gente. A vida é bem mais complexa. Nossa. Dá pra chorar com a Solange? Dá pra chorar com a Solange. Desculpa aí se eu a te dizer, direitos temos. Temos muitas leis que garantem. Mas é muita luta. E isso já dá gancho à minha próxima pergunta mesmo para você, né? Que nessa jornada toda, principalmente agora que você está num cargo, né? Que é a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade, Inclusão Social, eu acredito que chega muitas situações familiares, muitas situações de pessoas que não sabem como lidar, não sabem como reagir, ou já está numa situação bem mais complicada. E como é para você lidar com esses casos? Como é para você essa parte de orientação familiar, sabe? E qual é a mensagem que talvez seria bacana você deixar para essas famílias que estão assistindo, né? Bom, eu acho que essa pergunta nos remete à questão política, né? E eu costumo dizer o seguinte, nós participamos agora da Conferência da Mulher, depois de 10 anos, gente, a primeira conferência depois de 10 anos, que é a 5ª Conferência Nacional da Mulher. Então, políticas para as mulheres. Essa mulher precisa ser assistida, né? Parece assim, no século que nós estamos, nós precisamos falar e marcar presença de que violência de gênero, violência sexual, né, o feminicídio não diz a questão do feminismo, ela é o feminismo. E nós vamos ter esse podcast. A gente vai conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso, mas mais que isso, as questões políticas, elas são leis efetivas e não paliativas. E para fazer leis, a gente precisa ter o quê? Um compromisso com a efetividade dessa lei. Porque senão a gente fica com leis que não são efetivas. E elas são cobradas do profissional final, e esse profissional também é pessoa. E uma pessoa que está sofrendo na ponta também. Então, politicamente falando, a todos os que legislam a favor de qualquer causa, pense o seguinte: é efetiva a sua lei, o que você está sendo proposto? Porque senão só fica paliativo. E aí quem está do outro lado sabe que tem direitos. Os direitos não são favores, mas a gente precisa de alguém que pense de forma holística, principalmente para essa pauta que é tão cara para a gente. Porque se a gente pensar que hoje, a cada 31 nascimentos, um é autista, a gente precisa pensar. E pensar em políticas públicas realmente efetivas. Saúde mental, no geral, já é uma pauta que foi negligenciada por anos. Por quê? Porque muitas vezes é colocada como fraqueza, e não é. É simplesmente falta de suporte e principalmente dentro da esfera pública. E é bacana, nossa, isso que você falou é tão real, né? Só porque às vezes a pessoa não sabe lidar com essa situação, né? E acaba fazendo do jeito que ela acha que é certo, né? E aí já se tornou uma coisa maior do que realmente poderia ser feito, né? Poderia ter, igual, quando eu descobri o autismo do meu filho, ele tinha muitas questões, né? Ele não andava, ele parecia... a gente até achou que era uma questão de audição, porque a gente chamava pelo nome, ele não respondia, não interagia, então ele tinha um atraso, assim, muito significativo, né?
E se eu agisse com a minha própria capacidade, que na época era zero, era só de mãe, eu ia colocar ele dentro do meu mundinho, ali dentro do meu apartamentinho mesmo, fica aqui bonitinho, que ninguém vai, né? Ninguém vai mexer em você. Mas colocar isso para o mundo, pedir ajuda, chegar até você, né? Colocar ele num projeto para eu entender o que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, né? Quais são as demandas que ele precisa para se desenvolver o suficiente. Eu acho que essas informações, às vezes as pessoas não têm e acabam agindo por conta própria, né? E a própria aceitação. Exatamente. Ou não aceita, ou quer esconder a situação. Exatamente. E aí era exatamente essa pergunta, sabe? Como é que você consegue introduzir essa questão do autismo de uma forma bem educativa, assim, para a pessoa entender que é uma condição para o resto da vida, que ela precisa lidar com isso, sabe? Até para a criança, até para a pessoa se desenvolver, crescer. Primeiro é não rotular. Porque quando a gente rotula, a gente usa o capacitismo. Voltamos lá, né, às nossas conversas. Porque quando eu digo que ele é incapaz de prosseguir, eu já estou determinando o lugar que ele tem que ficar. E isso é muito comum em muitas pautas. O autismo não está fora dessas. Quando eu digo que quando a gente fala a mulher, ela pode estar em qualquer espaço e qualquer lugar, eu estou dizendo para ela que ela é potente. Se eu digo para uma pessoa autista que ela não vai sair deste lugar, eu também estou negligenciando, tá? Até porque a gente sabe que uma questão do autismo é que ele bem assistido, nível 3 vai para o nível 2, nível 2 vai para o nível 1. E ele não assistido, ele também pode regredir. Então isso é muito importante, que é um desenvolvimento. É uma construção de habilidades sociais, de comunicação. E tem outros que a gente também precisa falar, que são pessoas que vão precisar de assistência uma vida inteira. E aí, essa família precisa também estar amparada. Seja pela rede de apoio, né, dos amigos, seja a rede de apoio social, seja um olhar, um gesto, um carinho. A gente precisa ter esse olhar para essas famílias, porque isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de dar conta. Porque quando a gente investe nessa criança desde o começo, que é o seu caso, que é o meu caso, e de muitos que estão aí, a gente sabe que vai desenvolver. Mas tem outros que a gente sabe que tem uma boa colocação, uma vivência melhor, uma qualidade de vida dentro do potencial dele melhor, mas é uma pessoa que vai precisar suporte pelo resto da vida. E aí as famílias precisam estar amparadas. E aí sim, as políticas públicas precisam dar essa assistência. Perfeito, nossa, perfeito. Bom, se você pudesse dizer uma única coisa para quem não teve esse contato com a temática do autismo, o que seria? Qual seria a sua primeira mensagem para quem chega em você pedindo socorro? Solange, o que eu faço? Aí você dá o livro para a pessoa e fala o que mais? Primeiro, você tem que estar aberta a querer conhecer o diferente. E saber que os rótulos não vão te levar a lugar nenhum. Né? Então, desmistificar, tirar o preconceito, conhecer a relação. Né? Eu acho que isso é muito meu, todo mundo me dá essa devolutiva e eu tento passar isso para o outro. É olhar com um olhar de curiosidade do que eu posso auxiliar ou não aquela pessoa. Porque de repente aquela pessoa está muito bem do jeito que está e está tudo bem. Né? Eu tenho que saber o respeito sobre aquele ser. Né? Então eu te conheço, acabei de te conhecer, quero saber quem você é, mas o que eu posso acrescentar na sua vida? Nada, tá tudo bem? Tudo bem, eu não preciso te invadir. Mas quando eu vejo que você precisa de algo, eu falo, eu tô aqui. Que eu também, dentro das minhas limitações, posso te auxiliar.
Então, é entender esse processo de pedacinhos mesmo, pedacinhos de mim, pedacinhos de você, e a gente construir essa relação, né? É uma das coisas mais, que eu acho mais belas da psicologia, é saber que quando a gente constrói o vínculo, é o vínculo que a gente mantém que nos traz a um acalento, a um bálsamo, ou às vezes até uma cura, né? Mas é nesse vínculo, não é em você e não é em mim, é nesse vínculo, né? Nessa ligação. Tem pessoas que você conversa 5 minutos e você sai feliz, você fala, nossa, era tudo que eu precisava ouvir, e levo pra vida. É verdade. E tem pessoas que você convive a vida inteira E não encaixa, e né? não encaixa. É. Então, assim, é estar atento a outro ser humano. E não só o que mundo ele pertence, mas como ele pertence, o que ele faz, como ele atua. Isso é muito rico. A gente está para aprender. Nós estamos aqui de passagem para aprender, né? E eu acho que uma das coisas, assim, que realmente mudou a forma do olhar, né, sobre o autismo, pelo menos para mim, foi colocar o amor, né, o amor como prioridade, porque eu acho que o verdadeiro significado não é o rótulo, não é o autismo, é o quanto você se entrega, né, o quanto você quer ajudar, o quanto você quer ajuda, porque a gente que é mãe, a gente precisa entender que a ajuda também faz parte do processo. Pedir ajuda, levantar a mão, falar, não sei, aqui eu não sei, o que eu faço, entendeu? E eu acho que o amor transforma muita coisa, e igual você falou, ter essa ligação, encontrar um profissional, assim, igual você que fez parte da minha jornada, que me direcionou, e eu abri meu coração para entender e aceitar que agora o autismo faz parte da minha vida, e eu preciso aceitar isso, né? Entender que é isso, é sobre isso, entendeu? E quanto mais envolvente eu estou, mais eu abro as oportunidades para as coisas acontecerem, né, Sol? Tem um filósofo que chama Rumi, R-U-M-I, e eu gosto muito dessa frase, que ele fala que onde está a sua cicatriz é por onde a luz entra. Também a gente precisa entender isso, que nem todo sofrimento é mal. Exato. É verdade. Ela talvez seja ali que você precisa trabalhar mais ainda para se tornar um ser humano melhor. Porque não vejo eu, nas minhas crenças, né, no meu modo de ver a vida, eu não vejo que a gente está aqui por um aleatório. Nós estamos aqui para evoluir, né? Então, que a nossa evolução enquanto ser humano, maturidade emocional, inteligência emocional, nos traga essa dinâmica de sermos melhores. Porque quando a gente chegar numa certa idade, eu já posso dizer, né, que já passei no meio século, é pensar assim, eu falei pro meu filho assim, eu quero muito que vocês tenham orgulho de quem eu sou. Aí ele olhou para mim e falou, mas mãe, eu já tenho orgulho de você. Então, o que eu tô buscando? Olha só como tá vendo? Às vezes a expectativa da gente tá errada, né? Tá errada. Ele só quer que eu seja a mãe dele, mais nada. E quanto mais você é feliz, mais oportunidades dele ser feliz você vai dar, né? Isso, porque é o exemplo. O que a gente quer? A gente quer, por isso que eu falo, amor de mãe é uma coisa, amor de vó é outra. Né? Então, os avós sabem o que eu estou falando e as mães, um dia, eu desejo que vocês sejam avós, porque é o papel mais, pelo menos para mim, eu não tive vó, então eu idealizei uma avó, interiorizei e tá dando certo. Ai, ó. Só quem tem vó sabe, né? As minhas tá aqui no meu coração, né? Vó é vó. E é verdade. É aquela que se o pai ou a mãe fala mais alto, já opa, não é assim que se faz. Mas eles falavam, né? Mas eles falavam. Porque o educar é do pai e da mãe. Né? Tem mãe que fala, é muito pesado ser mãe. É pesado sim, não é fácil. É pesado ser pai? Que o pai que se responsabiliza porque essa parte de ser adulto e ser pai e mãe. Por isso que a gente
espera tanto ser vó que é pra gente fica mais leve, né, Sol? E é pesado mesmo, porque quando a gente se torna mãe, né, a gente descobre que a gente é uma criança que ainda não foi bem resolvida na vida, né? E precisa se resolver para não jogar em cima dos nossos filhos aquela coisa que a gente não sabia lidar. E nunca foi, né, nunca veio à tona. E com os filhos vem à tona. E se a gente não se tratar, como a gente vai tratar alguém? Perfeito, então não preciso dar resposta para nenhuma mãe. Então, é sobre isso. Procurem ajuda. Verdade. Essa é a primeira parte. Como mãe, como pai, como alguém que cuida, você precisa ser cuidada. Cuidar de quem cuida. Perfeito. Porque se você estiver inteira, você vai entregar o seu inteiro. Se você estiver pela metade, só vai dar metade. Ai, meu Deus. Bom, para encerrar mesmo, né? Porque senão eu vou chorar no final desse podcast, com certeza, né? Esse livro, eu participei, né, de todo, né, não do processo de criação, mas eu participei da estreia. E ele fez parte de um movimento que abrangeu mais de 50 profissionais, né? No total foi 50 profissionais. Então ele abrangeu 50 profissionais. É um movimento que hoje se fala sobre, né, Sol? Hoje se fala sobre o autismo. O que você espera que ele provoque, né? O que você espera que esse movimento do autismo provoque nas pessoas que adquirirem esse conteúdo? Já está aí, conscientização. Não tem muito o que responder. Conscientização. É sobre isso. Bom, esse foi um primeiro episódio, foi o lançamento, né, do podcast Podmães aqui da MS Digitais. Sol, muito obrigada por participar. Obrigada muito a vocês. Mesmo. Olha, eu me emociono porque essa mulher maravilhosa, só quem convive com ela sabe, né? Todo mundo aqui sabe. E pra mim é um projeto assim, é um sonho que tá dando start. E eu fico muito feliz que você faça parte disso como estreia mesmo. E o livro, gente, está disponível para compra. É estouro de vendas, realmente, porque realmente é um livro muito, muito bacana. Eu já estou começando aqui minha leitura, já tenho ele aqui, já fui lá na estreia e já comprei mesmo para não perder. Vale a pena. Quem não tem ainda, quem quer entender um pouco mais, né, sobre o autismo, quem quer entender esse movimento, quem quer, antes de julgar, antes de falar, antes de dar uma opinião, entender sobre o assunto, procura esse livro, compra esse livro e qualquer coisa, pode pedir ajuda da Sol, né? O perfil da Solange é Solange Adoeira. Estamos indo muito bem também, né, na divulgação do perfil da Sol, está crescendo cada vez mais, tem muito conteúdo relevante, muita coisa bacana para quem realmente quer entender sobre várias temáticas, né, principalmente da mulher, da neurodiversidade, da inclusão social. A Solange, ela não para, ela tem rodinha no pé, ela realmente não para. Ela está em todo lugar, movimentando várias cidades, não só a Cotia, mas ela está sempre, né, com esse contato aí com todas as cidades, né, as mulheres que representam, homens também que representam cada uma dessas cidades. E é sobre isso, gente. Então, é isso, só muito obrigada, esse livro é perfeito, compre o seu e logo mais estaremos aqui no próximo episódio do Podmães. Tchau, pessoal!